Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Arroz é um alimento saudável? Arroz engorda? Diabético pode consumir arroz? O arroz é um grão que está presente no prato da maioria dos brasileiros. Então nesse vídeo eu trago para você os diferentes tipos de arroz, quais os cuidados que você precisa ter ao preparar o seu arroz e como fazer para torná-lo muito mais saudável. Principalmente se você está buscando emagrecimento, então já dá um joinha nesse vídeo, pessoal, já dá um like. Peço que vocês compartilhem. Gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidar você a conhecer o nosso curso Emagrecimento Rápido. Nova turma já foi lançada, as pessoas estão perdendo aí de 7 a 12 quilos em 30 dias, já são mais de 5 mil alunos, só falta você. Tá aí na descrição do vídeo, o Emagrecimento Rápido, vai aparecer no botão, tá lá no meu site também. E queria que você comentasse abaixo. Você gosta de arroz? Consome arroz todos os dias? Qual tipo de arroz? Coloque aí nos comentários abaixo. Fala que o arroz com feijão, doutor, é o da sustância. É isso mesmo? Infelizmente o arroz, principalmente o arroz, ele não é tão rico em nutrientes. É um grão muito rico em carboidrato, ou seja, um macronutriente energético. E se nós exagerarmos desses macronutrientes energéticos, a tendência é aumentar a insulina e acumular gordura. Então deveria ser um acompanhamento, né? Mas aqui no Brasil é o principal, né? O acompanhamento é a salada, o acompanhamento é a carne. Mas há maneiras de deixar o arroz com menos carboidrato, com pico glicêmico menor, e deixar ele mais saudável. Então, vamos falar sobre isso. Boa, boa! E o que é o arroz, então? A gente já sabe que ele tem o carboidrato dele e que a gente pode deixar ele melhor. E o feijão? O feijão já é um grão mais rico, né? Ele tem uma riqueza maior de fibras, principalmente fibras solúveis, tem uma riqueza maior de proteínas, de flavonoides, já tem mais nutrientes, muito magnésio, um pouquinho de zinco. Então já é um grão mais nutritivo. Mas você já percebeu que coloca aquele montão de arroz e só um pouquinho de feijão? Sim. Deveria ser o contrário, né? Colocar mais feijão e um pouquinho de arroz. Mas o arroz dá para dar uma turbinada nele e também tem os diferentes tipos de arroz com diferentes nutrientes, que também é uma opção. A gente fala que o arroz não se lava, é isso mesmo, doutor? Na verdade, se lava. Se lava? Todo grão, isso é muito importante e pouca gente sabe disso. Todo grão tem uma substância conhecida como antinutrientes. O que são esses antinutrientes? Principalmente os fitatos. Esses fitatos, quando nós ingerimos lá no nosso intestino, ele prejudica a absorção de vários minerais, como magnésio, como fósforo, como cálcio, como zinco. Então, uma maneira de inativar esses fitatos, esses antinutrientes, é deixar esses grãos de molho pelo menos 24 horas. Então, todo grão tem esses... É a defesa da planta. A planta não quer ser comida. Né? Ela quer que a semente se transforme em outra planta. É a defesa que ela tem. São os antinutrientes. Inativar esses antinutrientes através da hidrólise com água. 24 horas de molho, você escorre aquela água, obviamente, o fitato vai todo embora, aí já pode consumir o grão. Não tô acreditando que o senhor tá fazendo isso com a nossa cabeça, doutor. Porque todo mundo fala, não lava mais esse arroz. Tem que lavar. E lavar. agora o doutor tá falando para lavar o Eu não arroz. sei a questão culinária, né? Mas a questão de inativação. O arroz branco não tem esse problema, porque pelo fato de todas as fibras terem sido retiradas, então ele não tem antinutrientes. Tá. Mas os outros tipos de arroz, o feijão e todo e qualquer grão, tem que ter esse cuidado. Então o arroz branco que continua fazendo desse jeito aí mesmo em casa, né? Não precisa lavar. Mas se vai fazer o integral, por exemplo, Sim, ou os outros que a gente tem aqui... Todos têm antinutrientes. Tem que lavar. E é por isso, né, quando a gente fala de grãos, que as pessoas falam assim, eu gosto de feijão, mas quando eu como, me dá gases, eu me sinto inchada. É porque não deixou de molho, é isso, doutor? Um pouco sim, né? Devido a esses antinutrientes acabam aumentando a fermentação. Mas o fato de todos os grãos também tem muitas fibras insolúveis e solúveis. E essas fibras, elas são importantes no nosso intestino, porque as bactérias boas que estão no nosso intestino é a comida delas. Então elas precisam dessas fibras e elas produzem substâncias importantíssimas lá no nosso intestino, que são os triglicerídeos de cadeia curta, que são fundamentais para os nossos enterócitos, do nosso intestino. E o intestino saudável significa
imunidade reforçada, um bom sistema imunológico. Tem muita gente aí com depressão que está com problema lá no intestino. O problema não é no cérebro, é lá no intestino. Não está fermentando, essas bactérias boas muitas vezes não estão presentes de forma adequada. Então esse gás muitas vezes dá incômodo, mas muitas vezes é a produção desses triglicerídeos de cadeia curta. Muito bom. Então, doutor, vamos para os tipos, então, aqui, de arroz. O que tem aqui? Bom, primeiro é o clássico arroz branco, né? Que é o queridinho de todos nós, né? O brasileiro, quando vai para fora do país, quando volta, a primeira coisa que ele quer é comer arroz com feijão. Né? Porque nos Estados Unidos não tem, na Europa não tem, lá fora não tem. O arroz branco é o mais barato, é o mais disponível, é o mais prático de fazer. Mas também, infelizmente, é o menos nutritivo. O que é o arroz branco? Basicamente, ele é carboidrato na forma de amido. O que é amido, pessoal? Amido é açúcar, tá? É a forma que a planta encontrou de armazenar açúcar. Então, ele tem muito açúcar, 2% de proteína, quase nada de minerais, quase nada de vitaminas. E aí você tem um problema, pessoas diabéticas não deveriam estar consumindo arroz branco, ou deveriam evitar o máximo possível. Quem está querendo perder peso também acaba sendo um problema. Então ele tem essa riqueza de carboidrato, essa pobreza em nutrientes. E aí você pode fazer algumas artimanhas, né? Lá em Minas Gerais a gente gosta muito do mexidão, não sei como é que chama aqui, lá chama mexidão. Pega arroz, mistura com feijão, pica cebola, pica um pouquinho de alho, pica bacon, linguiça, tudo que tiver na geladeira. Aí você mistura essas fibras, muito azeite, essas gorduras boas, essas fibras. O que acontece? O pico glicêmico que seria alto, ele cai, ele diminui. Então ele tem uma incidência sobre a insulina melhor. Então quanto mais você enriquecer esse arroz branco, melhor. Muito bom. E aí a gente tem na sequência aí o arroz vermelho. E aqui, ó, vou agradecer a nossa cenografia, porque além deles montarem a nossa barraquinha, né, do arroz e feijão aqui, eles ainda colocaram os preços, e eu tô bem de olho nisso, viu, doutor? A gente fala assim, ó, o arroz branco é o mais barato, mas aí a gente tem que incrementar porque ele não é tão bom. E o vermelho, doutor? E eu vou pegar um pouquinho do grão para mostrar para as pessoas, porque não é o vermelho, vermelhão, né, doutor? Ele é marronzado. Ele é um marronzado, mais ou menos, né? E aí, qual que é a diferença desse arroz vermelho, doutor? Ele é bem diferente, tá, pessoal? O arroz vermelho ele é mais integral, mas não no sentido de integral clássico que nós conhecemos. Ele é um arroz mais selvagem. Ele é um arroz que tem uma quantidade de proteínas maior. Essa coloração dele significa polifenóis, significa ferro, significa cobre, significa zinco, ou seja, é um arroz que já é mais rico em nutrientes. Ele é um pouquinho mais caro, não tanto. Né? Se você for olhar, ele não é tão mais caro assim, mas o fato dele ter ferro, zinco, carotenoides, tá? Essa coloração dele mais alaranjada são carotenoides, que é uma forma de provitamina A, mais proteínas, isso é muito importante. Quanto mais proteína tem num prato que tem carboidrato, e ele tem carboidrato também, não tanto quanto o arroz branco, mas menos esse pico glicêmico. Essa questão do pico glicêmico é muito importante, porque se nós temos picos glicêmicos muito elevados durante o dia, o açúcar, o arroz, o pão, o amido de forma geral, lá na frente, com o passar dos anos, acaba desenvolvendo a resistência à insulina e o diabetes. Então é por isso que tem que ter esse cuidado. Cuidado. Muito mais recomendável o arroz vermelho. Boa. Agora esse aqui tá facada. Esse aqui a gente pega o olho assim, ó, tira e põe na bandeja, porque esse aqui, ó, doutor, o quilo tá R$ 26,99. É lindo, é bonito e é gostoso. É gostoso. Mas tá caro, né, doutor? Caro. É o tipo, tipo do arroz, não vale. Não vale tudo isso. É um arroz selvagem também, tá? Um arroz muito rico, muitíssimo rico, muitos minerais, muitas vitaminas, muitas proteínas, assim como o arroz vermelho. Mas com relação a nutrientes, ali fica pau a pau o vermelho com o negro. O negro ele é muito específico para essa cozinha de alta gastronomia, né? Gastronomia, com frutos do mar, e aí fazer um prato especial. É uma coisa mais gastronômica. Como você falou, é muito gostoso, com camarão, com polvo, com lula. Fica muito gostoso. Tem um prato espanhol, que é o arroz negro, fica muito gostoso. Mas pelo preço aí,
Vamos ficar no vermelho. Vamos ficar no vermelho. No vermelho no bom sentido, para não ficar no vermelho. Para não ficar no vermelho. Para não ficar no vermelho. E aqui, o nosso querido arroz integral. Todo mundo fala, arroz integral não tem o mesmo sabor do branco. Depois que você acostuma a comprar e a fazer, você começa a gostar muito dele. É uma coisa que eu já troquei assim na minha casa bastante. Eu acho, doutor, que ele me dá uma saciedade melhor. É isso mesmo? Pode ser. Qual que é a diferença do branco para o integral? Primeiro, aquele cuidado que nós falamos, né? O integral tem antinutrientes. Então, é preciso inativar esses antinutrientes, deixando ele de molho 24 horas. Escorrer aquela água para os fitatos ir embora. Escorre de 12 em 12 horas, mais ou menos, doutor? Pode ser. Eu não tenho essa paciência, eu escorro de uma vez só. Tá, boa. Mas ideal, sim, fazer umas 2 trocas seria ideal. A diferença do arroz branco para o integral é muito pequena. Muito pequena. Não é tão assim também, não é doutor? tão. O pico glicêmico do arroz branco, dependendo da espécie, é em torno de 72. É um pico glicêmico bem alto. O pico glicêmico do arroz integral é 69. Ou seja, não basicamente é o mesmo. Então, para quem está buscando redução de peso e para quem é diabético, é muito tênue a diferença. Qual a diferença? Por que ele é mais escurinho? Ele tem um pouquinho de fibra, mas muito menos que o arroz vermelho. Você nota só de olhar, né? Muito pouquinho. E você tem ali um pouquinho de mineral, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de zinco, mas muito pouco. Muito pouco para justificar a troca. Como você falou, o sabor é tão diferente que muitas vezes eu não sei até que ponto vale fazer a troca, né? Nossa, então talvez doutor, passar a gostar do vermelho, ou então talvez fazer essa mistura, enriquecer o arroz é muito importante. Colocar cenourinha picada no meio. Nós falamos do açafrão da última vez, ralar aquela raizinha de açafrão, cebola, né, pimentão, uma linguicinha ali para jogar esse pico glicêmico para baixo. Pode ser uma estratégia melhor até do que trocar pelo integral. A diferença é muito pouca. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de conhecer o meu site. Lá no meu site tem todos os meus cursos para emagrecimento, para redução de peso, chá, suplementos. Também tem os suplementos que eu uso, que eu indico. Confira lá, www.drmoacir.com.br. Peço que você compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima conversa. Até lá!